Seja bem-vindo, jovem, à live número 15, nas nossas lives de quarta-feira ao meio-dia. Hoje está sendo a última live dessa temporada. Semana que vem, na outra, eu vou trabalhar no lançamento e depois vou retomar as lives, mas vai ser um pouquinho diferente, tá? Ainda tô planejando e desde o ano passado eu venho fazendo lives na quarta-feira ao meio-dia. Essa é a live número 15 e hoje é sobre readaptação ao ensino presencial. A maioria das universidades brasileiras estão voltando a ter aulas presenciais. Algumas já voltaram, outras estão voltando com a capacidade reduzida. Outras vão voltar nas próximas semanas, nos próximos meses. E isso é um problemão, na verdade, né? Não vamos nem discutir a questão de saúde, enfim, coisas de vacina e tal, que eu sei que já dá bastante polêmica só em relação a isso, porque, na verdade, assim, tem gente que se formou pelo YouTube, tem gente que começou a fazer faculdade e ainda não pisou na universidade, tem gente que foi 2 vezes na universidade, tem gente que agora tá na metade do curso e só agora tá tendo aula presencial. E isso é bastante problemático no meu ponto de vista, ainda mais quando a gente fala de cursos de engenharia, que os cursos de engenharia têm toda essa questão de aulas práticas e tudo mais, né? E além das aulas práticas, tem toda a questão de socialização, de aprendizado, certo? Então, sejam bem-vindos, vamos falar sobre readaptação ao ensino presencial, depois de 2 anos com o ensino remoto, e eu espero que isso te ajude muito, porque é uma mentalidade diferente, né, do que a gente estava acostumado a estudar nos últimos dias. Espero que esteja ouvindo bem, me vendo e ouvindo bem, tá tudo certo aí com o áudio, com o vídeo. Manda um joinha aqui pra saber, tá? E assim, gente, uma coisa que é bem importante também ter em mente, né, é que a gente não tá mais acostumado a viver em sociedade. A gente tem dificuldade de conviver com as pessoas e a nossa saúde mental já não tá das melhores, a saúde mental das outras pessoas também já não tá das melhores, porque a gente tá com dificuldade, né, de conviver. Imagina só, tu tá acostumado a ficar dentro de casa sozinho e do nada volta a conviver com 30, 40, 50, 60 pessoas por dia. Imagina só. E assim, pessoas que tu nem conhece, sabe? Porque imagina só, tu ficou 2 anos sem ver as pessoas, tu não conhece mais essas pessoas, mesmo que tu conhecesse antes pessoalmente. E deve ter colegas teus que trancaram a faculdade, deve ter colegas teus que fizeram cadeiras diferentes que tu. Então assim, vai ser uma bagunça agora voltando pro ensino presencial, tá? O que é o primeiro passo que eu acho que é importante e que muita gente tem dificuldade é organização e planejamento, tá? Porque antes a aula era, sei lá, 9 horas, tu acordava 5 para as 9 e assistia a aula deitado na cama. Isso não tem mais como fazer. Então assim, tu tem que pensar que horas é a aula, que horas eu tenho que acordar, que horas eu tenho que tomar café, quanto tempo eu demoro pra pegar o ônibus, qual ônibus eu tenho que pegar, eu tenho que chegar com um pouco de antecedência, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não posso esquecer de nenhum material, tenho que deixar a mochila organizada no dia anterior, tenho que deixar a minha roupa passada no dia anterior. Tudo isso vocês têm que se organizar, porque faz muita diferença. Todo esse tempo que vocês vão passar no trânsito, o tempo que vocês vão passar procurando a sala de aula, tá? Isso acontece muito, gente, de se perder e saber assim, mas qual sala que é, onde é que eu vou ter aula, quem que é o professor, e aí tu tá lá e entra na disciplina e, poxa, tá na sala de aula errada. Então, assim, pega, não sei o que vocês querem fazer ali para se organizar, tipo, seja papel, seja uma agenda, um caderno, seja um quadro na parede, um aplicativo de celular, uma planilha no Excel, o que for, mas façam para se organizar e colocar todos os compromissos de vocês, seja de aula, seja de curso de inglês, academia, outras coisas que vocês fazem, coloquem tudo ali. E aí tem que ter o tempo de deslocamento, o tempo que vocês vão almoçar, o tempo que vão jantar, para encaixar tudo certinho, né? Então façam
e essa programação ali e coloquem as datas de prova, data de trabalho, data que tem que entregar relatório, tem que colocar a sala também, porque sim, gente, imagina só tu chegar lá perdido e só de procurar a sala certa na faculdade tu já vai perder meia hora de aula, né? Então pega um papel e anota tudo, tá? Assim, não gosto de papel, então pega um aplicativo, pega uma planilha do Excel, mas organização e planejamento é muito importante, tá? E assim, no início tu vai demorar para decorar os teus horários, então tem que botar alarmes, tem que ficar verificando sempre, tá? Então, organização e planejamento eu acho que é a primeira coisa para tu chegar e não pagar tanto mico, né? Não se perder na universidade. E tudo isso mais é importante, né? Já vamos falar de socialização, porque assim, eu sou uma pessoa tímida, tá? Então eu também tenho dificuldade de chegar num lugar que eu não conheço as pessoas e interagir com as pessoas, tá? Mas eu acho que, em primeiro lugar, pensando no aprendizado, assim, de estudos, é importante a organização e planejamento, tá? Porque, assim, muita gente também, eu já vi acontecendo na pandemia, que colocou como prioridade, por exemplo, um estágio ou uma bolsa, alguma coisa assim. Pensou, essas aulas ali eu posso ver no final de semana. Então a pessoa ajustava os horários da bolsa, os horários do estágio e deixava para ver as aulas quando sobrava tempo, mas agora é o contrário. Vocês têm que colocar os horários das aulas, tá? Como prioridade, e aí assim, sobrou aqui uma janela de 3 horas livre, então nesse horário eu vou pro laboratório, nesse horário eu vou fazer estágio, nesse horário eu vou estudar inglês, tá? Agora é o contrário, se vocês querem realmente aprender na faculdade e não ficar só passando nas cadeiras para pegar o diploma, tem que colocar os horários da faculdade como prioridade e encaixar o resto dentro do que sobrar ali, tá? É assim que funciona. Eu sei que na pandemia muita gente fez o contrário, mas agora é assim que vocês têm que fazer, tá? Prioridade pros horários, pros compromissos, pras provas da faculdade, tá? Porque assim, não vai dar pra ver a aula, a gravação no final de semana, tá? Tem que ver ao vivo e a cores. E o resto de compromisso que vocês têm que encaixar a partir dos horários da faculdade, certo? A questão de interação com as pessoas, tá? Eu sei que ninguém tá muito bem, ninguém tá com muita paciência pra conversar, enfim, porque tu já não conhece mais aquelas pessoas, mesmo que tu conhecesse pessoalmente, tu perdeu o contato com a maioria e as pessoas mudam em 2 anos, sabe? Mesmo que não tenha pandemia nenhuma, em 2 anos as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, as pessoas né, têm comportamentos diferentes. Então assim, é como se tivesse que conhecer todo mundo de novo. Isso é bem difícil e na engenharia a maioria das pessoas já são bem fechadas, já tem pessoas com dificuldade de socialização bem antes da pandemia e eu acredito que agora seja uma coisa que vai causar bastante problemas. Vai ter gente se estressando, vai ter gente gritando, vai ter gente te dando patada de graça. O que tu tem que ter em mente? Que na maioria das vezes isso não é algo pessoal. Isso é a pessoa que não tá sabendo lidar com o problema dela e tá descontando em ti. Então o que tu tem que fazer? Fazer o máximo de esforço para não descontar os teus problemas na pessoa, tá? Porque a pessoa não é culpada que tu não tá bem, tá? E assim, usar amigos que não são da engenharia, familiares, compreensivos, para desabafar, para conversar, para compartilhar como é que foi teu dia e entender melhor como que tudo isso que tá passando, né, nessa dificuldade de socializar. Mas eu não tenho nenhum amigo que não é da engenharia, porque a minha família não me apoia. O que eu vou fazer? Tu vai procurar a terapia, tá? Que assim, tem uma frase que é bem engraçada, assim, mas tipo, eu acho que é verdade, que a gente tem que fazer terapia pra aprender a lidar com as pessoas que não fazem terapia, tá? Então, eu acho que isso é bem verdade, assim, se tá todo mundo sendo mal educado, todo mundo sendo grosso, não aguento mais, quero trocar de faculdade, gente, não vai adiantar, tá? Então é mais fácil tu fazer terapia pra tu aprender a lidar com aqueles sentimentos, tá? Com aquelas emoções, porque assim, é claro que se alguém te dá uma patada, tu vai ficar ofendido, sabe? Mas, que nem eu falei, não é porque a pessoa tá querendo te ofender, é porque a pessoa não sabe lidar com os problemas dela. Ela também tá tendo dificuldade
de interagir, dificuldade de socializar, sabe? Porque na engenharia a gente já via esse tipo de coisa antes da pandemia, porque a engenharia é uma concentração de pessoas fechadas, de pessoas mais frias, de pessoas que não sabem lidar com seus sentimentos. E com a pandemia, assim, tá todo mundo desse jeito, né? Então imagina os estudantes de engenharia, né? Tá? Mas assim, vou dar algumas dicas. Tem muita gente que acha que assim, ai, mas então eu vou sentar, vou ficar lá quietinho, não vou falar com ninguém. Não, gente, não é assim, tá? Tipo, eu sei que às vezes a gente pensa, eu não quero entrar em conflito com ninguém, então eu não vou interagir com ninguém. Vou lá, vou assistir a aula, acabou a aula, vou embora. Não é assim, tá? Então esteja aberto, se alguém te pedir um material emprestado, né, toma cuidado, ai, sabe, eu sei que às vezes eu não vou emprestar porque vai passar Covid, tá? Então passa álcool em gel, tá? Tipo, pra entregar o lápis emprestado. Faz o que puder ser feito, mas interage com as pessoas, mesmo de maneira limitada, porque é importante a gente viver em sociedade, sabe? Se não fosse importante, a gente não viveria em sociedade, sabe? A gente teve que parar de viver em sociedade por um bom tempo, mas a gente viu como isso não é saudável. Então a gente tá naquela inércia de se fechar mais ainda, mas não façam isso, não fique sendo o azeite da turma, tá? Se alguém convidou pra fazer alguma coisa, vai lá, aceita, sabe? Claro, respeitando os teus limites e respeitando o limite das pessoas. Mas assim, chegou um colega novo que veio transferido de outra faculdade, vai lá, ajuda esse colega, tá? E assim, ninguém veio falar comigo, porque, coitado de mim, ninguém quer falar comigo. Faz o seguinte, dá o primeiro passo, oferece uma carona, convida pra almoçar, convida pra tomar um café, tipo, ali no intervalo da aula, alguma coisa assim, tá? Tipo, eu sei que às vezes a gente quer se sentir importante, quer que, todo mundo vem falar comigo, todo mundo quer ser meu amiguinho. Só que não é bem assim que funciona, tá? Então, assim, não fica se fazendo de coitado, pensa assim, não tenho amigo na faculdade, não conheço mais ninguém. Eu sei que às vezes dá esse sentimento e a gente quer se colocar pra baixo, mas tu tem que dar o primeiro passo. Chega lá e se apresenta, fala assim, olha, eu sou fulano, eu tô aqui nesse curso, eu quero fazer isso, gosto disso, gosto daquilo, não quer estudar comigo, final de semana vamos marcar um grupo de estudo pra resolver lista de exercício, entendeu? Se ninguém te convidou, seja tu que vai convidar, né? Mas que nem eu falei, tem uma frase que, gente, tem que, sabe, às vezes a gente quer, eu sou uma pessoa popular, sou uma pessoa especial, né? Então as pessoas vão falar comigo. Só que, gente, não, né? Nem sempre funciona assim. Nem todo mundo é super magnético e tal. Então tem que ter um pouco de cara de pau. Chega lá e se apresenta, sabe? Porque tá todo mundo se sentindo sozinho, tá? Só que também tem aquela coisa, não força a amizade. Se tu convidou a pessoa, olha, vamos tomar um café, e a pessoa disse que não obriga a pessoa a tomar um café contigo, tá? Tipo, tu convidou a pessoa pra estudar contigo na biblioteca, a pessoa falou que não, aí também não força a amizade, tá? Tem que ter um tato social, assim, tu tem que estar aberto a interagir, tu tem que dar o primeiro passo, sabe? Mas se tu vê que a pessoa foi ríspida contigo, ou se ela simplesmente não quer interagir contigo, também não vai obrigar a pessoa a ser tua amiga, tá? Não é bem assim, tá? E, assim, de forma geral, eu sei que é difícil, as pessoas na engenharia já têm dificuldade de interação social, e eu imagino que agora deve ser pior ainda. Exato, gente, aquelas patricinhas lá, é sempre 2, 3, né? E o resto das pessoas normais. Não, a gente não é as patricinhas, entendeu? Porque as patricinhas não vão fazer engenharia, tá? Então a gente tem que ter noção que a gente tem que dar o primeiro passo, sabe? Olha, se apresenta ali e fala, olha, eu vou estudar amanhã, vamos se juntar e vamos estudar junto também. Vamos passar no diretório acadêmico, vamos pegar um café, sabe? Combinem as coisas, sabe? Tu tem que puxar a frente também. E, mas o que isso vai me adiantar? Eu não quero ser amiga dessa gente chata. E a gente tá falando de network, a gente tá falando de liderança, de várias características que são valorizadas no mercado de trabalho, que vão te ajudar a conseguir um estágio, conseguir um emprego, tá? Então, vocês têm que dar esse passo para fazer um esforcinho também, tá? E claro que não é que eu vou virar melhor amigo da pessoa na primeira semana,
mas vai começar a construir um contato profissional, alguém que vai te ajudar, né, a conseguir um estágio, um emprego no futuro. E tem toda a questão assim de liderança. Olha, o fulano aqui, ó, foi ele que começou a organizar o churrascão da turma quando a gente voltou para o ensino presencial. As pessoas vão ver que tu tem esse espírito de colaboração, esse espírito de liderança. Tudo isso é muito importante, tá? Outras questões assim, sobre as aulas. Eu acho que todo mundo tem a consciência que tem que estudar muito mais no ensino presencial do que no remoto, tá? Porque assim, no remoto é muito fácil de colar, é muito fácil de conversar com os colegas, muito fácil de acessar a internet. Tem alguns professores que fizeram vários esquemas, fazer prova diferente ou fazer alguma prova num sistema que não pudesse sair da janela, alguma coisa assim. Mas a maioria das pessoas conseguiram fazer a prova basicamente com consulta aos colegas, com consulta material. Teve gente que mandou outra pessoa fazer a prova por si. E isso não tem mais no ensino presencial. Então assim, talvez quem já estava ali no quarto, quinto semestre, quando começou a pandemia, já estava acostumado a essa rotina de estudos, né? Mas agora, né, tem que voltar. E teve gente que começou a fazer faculdade quando estava no meio da pandemia, né? E aí nunca pisou na faculdade. E agora o que tem que fazer? Tem que estudar. E não é estudar como era estudar no colégio. Tem que estudar muito mais. E o que vocês podem fazer? Se forçar a fazer exercício sem olhar a resolução, sem olhar o gabarito, fazer exercício sem consultar material, sem consultar os colegas. O professor falou que vai ter 4 questões na prova, então seleciona ali 4 questões difíceis da lista e senta com o cronômetro sem consultar material nenhum e faz ali como se fosse uma prova. Simula aquela prova pra ver se tu tá acostumado, tá? Porque isso é bem difícil e no ensino presencial não tem essa de ficar mandando WhatsApp pro colega, não tem essa de ficar abrindo o livro, me esqueci aqui como é que é isso, tá? Então, senta ali com as questões, faz simulado das provas, tá? Isso é bem importante vocês se ligarem, porque tem que estudar muito mais, tá? Outra coisa também, tá? É que, vocês sabem, né? Não tem o replay da aula, tá? Então, se não entendi o que o professor falou, te vira. Então, quando a gente tá na questão de ensino presencial, tem que prestar muita atenção e tem que anotar também. E quando eu falo anotar, é anotar à mão mesmo, porque quando a gente escreve com o próprio punho, as coisas fixam mais na nossa mente. Aí tem gente que, eu vou anotar no tablet, vou anotar no notebook. Não, tá? Não precisa, anota à mão mesmo, papel e caneta. E tem gente que é pior, vou tirar foto, vou filmar. Assim, tem vários professores que nem deixam fazer isso, que vão expulsar vocês da aula se vocês começarem a filmar a aula ou tirar foto, tá? Assim, isso é outra questão, outra discussão, tá? O importante é que a gente pensar em aprendizado. Pro teu aprendizado, é melhor que tu escreva. Não precisa escrever palavra por palavra, mas escreve as palavras-chave, faz ali uma listinha de coisas que o professor falou, porque se ele tá falando, provavelmente porque é importante, provavelmente porque tu tem que aprender aquilo, tá? Então, anota com a tua mão. E outra coisa, eu já vi gente dizendo, porque agora vai voltar a tela presencial, vou ter que comprar um notebook novo, comprar um tablet novo. Porque, gente, não, assim, ó, eu até perguntei esses dias para algumas pessoas mais novas do que eu, vocês usam tablet na faculdade? Notebook na faculdade? Assim, gente, sempre tem uma pessoa estranha que fica lá no canto com um notebook, tá? Mas normalmente as pessoas que realmente querem estudar, elas não fazem isso. Elas pegam e levam papel e caneta para anotar, porque isso fixa muito mais na memória do que ficar ali tentando anotar no notebook ou num tablet. Então, assim, se vocês têm um computador que funciona para vocês fazerem os trabalhos da faculdade, não precisa comprar um computador novo, porque tem que levar um computador na aula presencial para me exibir para os colegas que eu tenho um MacBook, né? Tá? Então, pega lá o caderninho baratinho, uma caneta baratinha e anota com a mão, tá? Não é tipo que vocês têm que ter o computador melhor do mundo para aprender. Anota à mão, porque isso faz muita diferença pro cérebro, tá? Escrever com a tua letra, com as tuas próprias palavras, isso faz muita diferença pro teu cérebro, tá?
E com certeza tem que estar bem de saúde, tem que ter dormido bem, se alimentado bem, pra estar com a atenção plena, tá? Não adianta ir lá pra aula de ressaca da festa, porque vocês não vão conseguir prestar atenção na aula, tá? E aí muita gente se acostumou, eu não entendi a frase que o professor falou, vou voltar um pouquinho o vídeo pra assistir de novo. Depois eu assisto a aula de novo. Não tem mais isso, gente. Então tu tem que ir lá, tem que prestar atenção e tem que fazer anotações, tá? E muita gente também fica naquela, até que eu já fiz uma live sobre estudar, tem que ter um método revolucionário de estudo. Não, gente, o que vocês têm que fazer é ver a teoria. O professor explicou bem a teoria, beleza. O professor explicou mal a teoria, vai pra casa, lê o livro e faz anotações, sublinha ali, escreve, faz o que é importante pra ti. Depois, tu pode fazer resumos, tu pode fazer alguns mapas mentais, algumas listas e exercício, gente. Sentar a bunda na cadeira e fazer exercício. Na engenharia é assim que aprende. Gente, assim, eu já tomei muito mais café do que eu tomo hoje, tá? Mas hoje eu tomo um canecão, assim, de manhã cedo e eu aguento o resto do dia, tá? Porque se eu ficar tomando de noite, depois eu não durmo bem, tá? Água é importante, tá? Tipo, tomar bastante água. E café, assim, às vezes tu pensa, não, hoje eu tenho que virar a noite estudando, eu vou tomar café. Só que não pode fazer isso todos os dias, porque depois vocês vão começar a ter gastrite, vocês vão começar a tremer aqui o olho, né? Então tem que tomar cuidado, tá? E essas coisas assim, aqueles pó de guaraná, não sei o que, energético. Assim, eu acho que de maneira esporádica, beleza, sabe? Às vezes eu realmente preciso, sabe? Mas não pode virar rotina, gente, porque a saúde de vocês vai pro lixo, tá? E assim, eu aguentei aqui alguns meses, mas aí depois vocês vão começar a ter problema de saúde, ficar tomando essas coisas em exagero, tá? Então é muito mais importante dormir bem, se alimentar bem, né? Não ficar só comendo porcaria ali, carboidrato, gordura saturada, tá? Rafael, tem que tomar mais água. Água é importante, tá? Tem ali um cálculo que se faz conforme o teu peso, mas é assim, 2, 3 litros de água por dia, tá? E se tu tá descansado, a tua atenção vai ser muito maior, tá? Se tu comeu coisas saudáveis, a tua atenção vai ser muito maior, tá? Questões assim de eu vou fazer exercício físico, é importante também, tá? Então assim, eu não tenho tempo de ir na academia, mas então assim, caminha ao redor da quadra da tua casa, nem que seja 20 minutos, mas faz algum tipo de exercício físico, sabe? Dá pra fazer em casa, pular corda em casa, entendeu? Alguma coisa dá pra fazer. Pois é, olha só, um colega que passou mal e no dia seguinte tinha prova, pois é. Gente, assim, às vezes tu até consegue fazer uma vez ou outra, mas fazer isso sempre não dá, tá, gente? Não adianta. Isso, uma hora ou outra, a saúde de vocês vai cobrar. Teve um aluno meu que aconteceu um negócio disso uma vez, que tipo, o cara era sempre ia em todas as aulas, todas as provas, né? Ia bem na disciplina, aí chegou do nada, uma prova lá, ele não ia ir, entendeu? Aí eu fiquei assim, mas como assim? Será que ele desistiu da cadeira? Tipo, era a última prova do semestre. Eu falei, como assim ele desistiu? O cara sempre tava nas aulas, né? Enfim, e ninguém sabia nada dele, né? Aí chegou uns 2, 3 dias depois. Aí apareceu no sistema um atestado lá dele. Daí eu fiz uma outra prova pra ele, assim, eu falei, o que aconteceu? Aí ele disse, não, é porque eu tinha virado a noite estudando e daí eu desmaiei. E aí eu não tive tempo de avisar ninguém, eu só não fui fazer a prova porque eu tava desmaiado. Tá? Então, assim, saúde é muito importante, tá? Eu sei que às vezes a pessoa fica até orgulhosa em dizer que não almoçou pra poder estudar ou que não dormiu pra poder estudar, sabe? Mas é importante ter saúde, porque uma vez ou outra a gente tem que fazer algum sacrifício, às vezes tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde, mas a longo prazo isso não é sustentável, isso só faz mal pra saúde. E aí, assim, vocês vão tá tendo que fazer uma faculdade com uma doença séria, tá? Então é melhor tomar cuidado, tá? Água já é assim, 2, 3 litros por dia, tá, gente? Pega a garrafinha, ainda mais com esse verão aqui, pega a garrafinha e dê-lhe água, tá? Outra coisa, tá, gente?
Calculadora. Tem cadeiras que não deixam usar calculadora, tá? Tipo, por exemplo, a cálculo, entendeu? Se tu tá usando calculadora na prova de cálculo é porque tu não aprendeu cálculo, né? Mas cadeiras mais específicas da engenharia, os professores deixam usar a calculadora porque supõem que tu já aprendeu a parte de fazer no braço, né? Só que assim, gente, usem a calculadora com antecedência, aprendam as funções da calculadora com antecedência, tá? Porque na hora da prova, entendeu? É pra valer, não é pra ficar, ai, como é que eu insiro uma matriz aqui? Não sei o quê. Não, gente, na hora da prova é fazer a prova, tá? Outra coisa, ver se a calculadora tá com pilha, sabe? Todas essas coisas pra não ter imprevisto na hora da prova. E ter materiais reserva, tá? Porque, eu tenho um lápis a mais, uma caneta a mais, uma borracha a mais. Porque ali, na hora da prova, tá todo mundo nervoso, tá? Tu não é o único que tá nervoso. Aí imagina só tu ficar pedindo borracha, apontador emprestado pros colegas. Isso aí não é legal, porque tem professor que já acha que tu tá colando se tu fica fazendo isso. E assim, tem toda a questão do Covid, né? Tu fica pedindo material emprestado, né? Se alguém tá com Covid, todo mundo pegou Covid, né? Então, toma cuidado, tem material reserva, tá? Vê se eu... quebrei a régua, tem uma régua reserva ali, coisas assim, pra não ficar compartilhando com os colegas e pra ninguém ficar achando que vocês estão colando ou coisas assim também, tá? Então, preparem as ferramentas de vocês. Se tiver que fazer formulário, tem professor que deixa usar formulário, faz com antecedência. Enfim, tem que estar tudo muito bem planejado, não deixa fazer as coisas de qualquer jeito, tá? Porque não é assim que eu vou abrir a gaveta ali e pegar, tá? Não tem isso, tu tá ali na faculdade, então de preferência organizar a mochilinha no dia anterior, tá? Outra questão, tá? Networking. No começo, o importante é sobreviver, o importante é não ser odiado, é não sair brigando com todo mundo, tá? Mas aí vocês vão criando as amizades, agora voltando ao ensino presencial, e aos poucos vocês vão tendo confiança de marcar um happy hour, de marcar um grupo de estudo, tá? De tomar um chimarrão, quem é do Rio Grande do Sul, enfim. Vocês vão combinando atividades fora pra vocês fazerem e se aproximando mais, até pra um poder indicar o outro pra uma vaga, coisas assim, tá? Então é importante essa interação. E pra encerrar, tá? Uma coisa que às vezes muita gente não dá valor é aproveitar a universidade, tá? Então a universidade não é só sala de aula, a universidade não é só ali assistir a aula, ir pra casa e depois voltar no dia da prova e fazer a prova e tchau. Então assim, conheçam a universidade, não só o prédio que vocês têm aula, nos outros prédios também. Vai em todas as bibliotecas, vai em todos os bares, todos os lanchonetes, todos os restaurantes que tiver, frequente, conheça os outros prédios, conheça as pessoas dos outros cursos também. Isso ajuda até para vocês se sentirem parte da universidade, tá? Porque às vezes a gente não consegue se adaptar num lugar que a gente não conhece, tá? Então assim, senta ali no gramado, pega um café e senta no banquinho lá e vê as pessoas caminhando, tá? Vocês têm que aproveitar a universidade, vocês têm que conhecer todos os lugares da universidade. Não é isso só de ir pra aula, tá? Então vocês têm que participar ali. Tem um maluco lá tocando violão lá no canto, vai lá, entendeu? Dá uma olhada, interage, vê quem é a pessoa, sabe? A universidade é muito mais do que só a sala de aula, então vocês têm que fazer parte da universidade e aproveitar cada cantinho da universidade, tá? Isso vai ajudar vocês a se sentirem parte e a pensar assim, tá, esse lugar aqui é meu, agora eu tô me sentindo em casa, tá? Porque isso é normal. Sabe quando a gente se muda de casa, às vezes a gente demora um pouquinho pra se acostumar, onde é que guarda as coisas, onde é que coloca as coisas. E a gente ficou 2 anos, mesmo que vocês já conheciam a universidade, vocês ficaram 2 anos sem botar o pé na universidade. Quem não conhecia, pior ainda. Então assim, explorem o campus, tá? Aproveitem todas as oportunidades. O que eu vou fazer lá no prédio do direito? Vai lá, entendeu? Vai lá dar uma caminhada, sabe? Vai olhar os quadros na parede, não sei, sabe? Mas vocês têm que ir para conhecer a universidade, para se fazer pertencer àquele lugar. Isso vai ajudar muito na adaptação, por questões assim sensoriais mesmo, assim, de saber, olha, esse lugar aqui eu conheço, essa árvore aqui
Eu lembro que ela tava seca, olha só, agora tá brotando, sabe? Eu sei que parece coisas bobas, mas ajuda muito, tá? Ajuda muito pra gente se sentir mais próximo, se sentir mais familiarizado com aquilo, tá? Então, é uma árvore, uma flor, uma fruta ali, entendeu? Tem um monte de coisa que tem na universidade que vocês têm que começar a prestar atenção, e isso vai fazer vocês se adaptarem muito melhor à universidade, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês, tá? É uma coisa difícil quando a gente sai da faculdade, sai da escola, desculpa, e começa a faculdade. Isso já é bem difícil da gente se adaptar. Mas agora que a gente tá voltando a ter aula presencial, não é só a questão de se adaptar à universidade, né? É voltar a viver em sociedade, é voltar a interagir com pessoas, e a maioria a gente nem conhece. Então, boa sorte no retorno às aulas presenciais, bons estudos. Eu vou deixar o PDF no canal do Telegram, tá? A senha pro PDF é adaptar, tudo junto, maiúsculo, adaptar, né? Não sei porque adaptar seria separado, mas enfim, adaptar em maiúsculo. E eu vou mandar o PDF à tarde no grupo do Telegram. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês a voltar para o ensino presencial com um pouco mais de motivação para estudar e se sair bem. Abraço e boa tarde.